Galera, por favor, perdoem os erros que eu vou ter na hora de falar durante o vídeo. Esses dias eu estou muito bagunçado, então relevem os erros e curtam o vídeo. Ao longo dos anos, este competidor foi chamado por muitos nomes: Diablo Gato, Chupa Cabra, Amante Felino, Dom Juanito e Ruivo Romântico. Mas para nós, ele é o Gato de Botas. E hoje ele enfrentará o destinado renegado do Palácio de Jade, Tai Lung. Veremos quem vencerá esse combate depois da intro. Condições de batalha. Nós iremos utilizar o Tai Lung apenas do filme Kung Fu Panda 1, pois foi onde ele brilhou de verdade. O filme do Kung Fu Panda 4 será desconsiderado, principalmente por ele ser uma porcaria. Já o gato, usaremos apenas o material canônico, ou seja, o primeiro e o segundo filme. As séries animadas não são canônicas, então vou desconsiderá-las. Agora, sem mais enrolação, vamos começar. Achei que tivessem me esquecido. Volta pra lá e diga que o verdadeiro dragão guerreiro está voltando. Um dos maiores lutadores de Kung Fu do mundo inteiro, Tai Lung era aquele que estava destinado a ser o dragão guerreiro, mas a maldade em seu coração o privou de seu destino. Sua fúria lhe levou a combater os guerreiros mais poderosos, demonstrando do que ele é capaz. E do que ele é capaz? Vamos ver. Se tem uma coisa que podemos dizer sobre Tai Lung é que o maldito tem uma força descomunal. Com um chute ele foi capaz de levantar um pedregulho e com outro chute ele pôde lançar esse mesmo pedregulho em direção a Shifu. Ele é forte o suficiente para rebater flechas gigantes com chutes e pôde se equiparar a tigresa em força. Ele tinha força para aguentar durante 20 anos seus braços presos por correntes que prendiam pedras e ainda quebrou essas mesmas correntes. Ele também, com um chute, já destruiu uma casa inteira facilmente. Uma força abominável. Tai Lung era resistente o suficiente para aguentar cair de degrau em degrau enquanto era esmagado por Po. Ele pôde lutar contra Shifu, que tinha força para sacudir Po de um lado para o outro. Também já aguentou ataques consecutivos dos Cinco Furiosos, teve resistência o suficiente para atravessar uma parede após ser jogado por uma bondada do Po, e ainda ganhou uma queda livre de vários metros. E quando caiu, formou uma cratera com seu formato e ainda estava disposto a lutar. Todo capenga? Sim, mas estava. Se tem uma coisa que podemos dizer sobre Tai Lung é que ele é muito rápido. Tai Lung é um leopardo das neves, e esse animal pode correr de 56 a 60 km por hora. Porém, com o físico parrudo de Tai Lung, ele pode alcançar uma velocidade ainda maior, como vimos quando ele saiu da prisão de Shorgon e chegou no Vale da Paz em menos de um dia. Também vemos isso quando ele chega no Palácio de Jade, ele sobe as escadas em questão de um piscar de olhos. E era tão rápido que nem a gravidade pôde o parar, como quando pulou de pedra em pedra para subir aos rinocerontes. Apesar de não se destacar nesse quesito, Tai Lung é sim bastante inteligente. Ele tem o conhecimento de vários pergaminhos e consegue ser proeminente no uso de armas ou qualquer coisa que encontre. Ele também foi muito inteligente e sagaz ao usar uma pena do Zeng para se soltar. No mais, ele fica devendo. Nem preciso dizer, né? Tai Lung é um dos maiores lutadores de Kung Fu de toda a China. Seus feitos provam sua fama. Ele pôde enfrentar sozinho um exército inteiro de 1000 guardas rinocerontes armados e derrotou os Cinco Furiosos sozinho e nem suou, além de ter enfrentado o Shifu e o derrotado. Tá certo que o Shifu não queria lutar, mas ainda assim, o maluco enfrentou um dos maiores mestres de Kung Fu de toda a China. Agora, se formos falar dos seus poderes, infelizmente isso é uma coisa que Tai Lung carece muito. O único poder que vimos ele usar, e usar muito bem, é o toque paralisante, onde ele atinge o nervo do oponente e o paralisa por completo. Fora isso, o poder destrutivo ele não tem nada. Muy bien. Si quieres una danza duelo, yo voy a danzar duelar usted hasta la muerte. Dispensando as apresentações banais, Gato de Botas é, sem dúvidas, o espadachim felino mais icônico da ficção, carregando os feitos que comprovam totalmente quem ele é. Veremos do que ele é capaz. Acho que ninguém nunca imaginou isso, mas o gato é sim incrivelmente forte para o tamanho dele. Ele pôde facilmente interceptar o ataque de um humano adulto furioso sem demonstrar nenhum sinal de esforço. Foi capaz de derrubar um touro em alta velocidade quando ainda era um moleque. Também segurou a mamãe Gans e a manobrou e salvou Imelda com um bode nos braços e não demonstrou dificuldades em segurá-los. Ele também tinha força para segurar Rampant e a Gansa filhote ao mesmo tempo. Já conseguiu segurar os golpes da morte e mandá-la para trás com seus chutes. Vai achando que o gato é fraco. Não só o gato é forte, mas também bastante resistente. Ele já foi arremessado pelo gigante Del Mar,
bateu numa placa e atravessou várias paredes no processo e ficou de boa. E mesmo com a placa, um ser humano normal ainda morreria, mas o gato não é um ser humano, quem dirá normal, Stonks. E claro, aguentou todos os golpes da morte. O gato é rápido o suficiente para driblar todas as tentativas de Shrek e Burro de atingi-lo. Era veloz o suficiente para se esquivar dos ataques do gigante Delmar, dos cozinheiros de Joãozão Trombeta, e era ágil o suficiente para escapar de ataques de lança, flechas e espadas apenas dançando. Ao ingerir uma xícara de café, ele se tornou tão rápido que pôde alcançar o gigante Delmar rapidamente e tinha velocidade para assumir da visão dele e o derrotar. Uma agilidade impressionante para um gato. Agora, inteligência e gato de botas não são duas coisas que coincidem. O gato tem conhecimento de artefatos místicos e muito valiosos, além de ser muito esperto para invadir lugares sem ser visto e conhecimento de fuga. Ele também é muito bom em improvisar, como quando amarrou uma corda em uma tampa de champanhe gigante para atravessar um precipício. No entanto, o gato carece de feitos grandiosos de inteligência. Agora, sobre o marcial dos gatos, as pessoas acham que o gato de botas é um meme ambulante, mas o gato de botas está longe de ser isso. Ele é simplesmente o maior espadachim do seu universo, na qual nenhuma lâmina, tirando a da morte, jamais sequer o encostou. E se você olhar bem, é verdade. Ele já enfrentou vários espadachins, incluindo os guardas do castelo do tão distante, e não foi acertado por nenhum deles. No palácio do governador de Delmar, ele mostrou isso também, enfrentando todos os guardas e saindo ileso. Agora eu quero ver falarem que o gato não é um espadachim de respeito. O gato é muito bravo. Mas eu vou dizer, se o Tai Lung carece de poderes, o gato está na pior. Os únicos poderes que podemos dizer que ele tem é o poder de tirar as calças das pessoas enquanto está mostrando as garras e sua dança que quebra as leis da física. Mas tirando isso, o gato não tem mais nada. Quem é o herói mais destemido? Quem é o herói mais destemido? Habilidades apresentadas, quem venceria essa batalha? E bem, tendo em conta toda essa análise, fica claro que o vencedor é Tai Lung. Mas por quê? Vamos lá. Tai Lung e gato são sim muito fortes fisicamente, porém fica óbvio que Tai Lung tem uma força muito maior em comparação ao gato. Lembre-se que Tai Lung segurou 2 pedras gigantes durante 20 anos e quebrou uma corrente feita para segurá-lo com uma única mão, e também arrancou um pedregulho no chute. O gato nunca demonstrou uma força desse nível, e você pode vir e dizer que ele segurou um ataque da morte. Mas galera, vocês acham mesmo que a morte estava indo com tudo pra cima do gato? Ele nem estava lutando a sério, pois ele só queria mostrar ao gato que ele desvalorizava a vida e isso seria o pior erro dele. Agora ele aprendeu a valorizar. Aí, lição aprendida. Já fica a lição aí, valoriza a sua vida, viu? Se ele fosse com tudo, o gato estava morto. Ou seja, a disparidade de força entre Tai Lung e o gato de botas é muito alta. O gato teria enorme problema se tomasse um soco dele. Inclusive, esse é outro ponto que o Tai Lung se sobressai. Apesar do gato ser bastante resistente, o Tai Lung resistiu a uma queda livre. E apesar de ter ficado bem ferrado, ainda continuou vivo. Sem falar que ele aguentou os 5 furiosos sozinhos. E 2 desses 5 furiosos, sendo a víbora e a tigresa, já conseguiram subjugar o Po sozinhos. E o Po é um panda gigantesco e pesado. E elas simplesmente o levantaram. Tai Lung apanhou delas e continuou inteiro sem aparentar nenhum dano. Para imobilizar o Tai Lung precisou de 2 pedras gigantescas e ele ainda saiu sem nenhuma dor física. Mesmo que a espada do gato seja muito afiada lá ele, ainda seria ineficaz contra a resistência avassaladora do leopardo. E mesmo que o gato seja muito ágil, Tai Lung poderia facilmente acompanhá-lo em combate, sendo a única dificuldade o tamanho do gato. Fora isso, o Tai Lung ainda é superior ao gato nesse quesito. Agora, você pode achar que as habilidades de espadachim do gato de botas fariam alguma coisa, pois apesar de ser rápido, o Tai Lung apanhou para o Po, que era bem mais lento. Entretanto, não é assim que funciona, pois as habilidades de espadachim do gato não chegam ao nível do Kung Fu refinado do Tai Lung. Mesmo que o gato tenha enfrentado um esgrimista poderoso como a morte, o gato só conseguiu vencer por a morte ter desistido, pois ele mesmo afirmou nunca vencê-lo. Então fica claro que as habilidades do gato não seriam úteis contra Tai Lung. Como podemos ver, não há absolutamente nada que o nosso querido gato de botas possa fazer contra um dos maiores vilões de Kung Fu Panda. Eu enxergo o gato tentando de tudo e o Tai Lung nem se movendo direito. E também enxergo essa luta acabando com um simples golpe paralisante e fazendo o gato cair que nem uma bosta dura no chão. Ou seja, a vitória do Tai Lung. O pergaminho deu poder a ele! Não! Rapaz, acho que esse foi um dos duelos mais fáceis que eu fiz na minha vida. Vocês não estão de acordo com o resultado? Se não, comenta aqui sua análise e o porquê você acha o contrário. É isso, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!